Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando mais um episódio na companhia do meu colega aqui, Lucas Eusébio. Olá Cristiane, obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui contigo. E Lucas, hoje a gente vai falar sobre inovação aberta na prática, né? E conta para o pessoal quem está aqui conosco para falar sobre isso. Boa, com certeza. Acho que a gente não podia ter escolhido convidado melhor para falar sobre esse tema. É um tema que qualquer rádio corredor de ecossistema fala, então é um tema realmente super importante. Então hoje a gente tem o Bruno aqui para falar com a gente, CEO do 100 Startups. Então Bruno, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser muito bacana aqui para os nossos ouvintes que são empreendedores ou que são investidores. Vai ser muito bacana te ter aqui e gostaria que tu te apresentasse um pouco aqui para o pessoal. Maravilha, obrigado aí Cris, Lucas aí pelo convite. Prazer aí enorme falar com vocês. Bom, eu trabalho nesse ambiente, né, da inovação, do empreendedorismo há bastante tempo, como empreendedor, como executivo, como investidor, mas não vou nem dizer mais recentemente, porque já tem um bom tempo. Há 15 anos a gente fundou o Centro de Open Innovation no Brasil, numa época que eu estava numa transição, fazendo um doutorado. E a partir daí a gente começou a desenvolver programas, projetos para estimular a cultura de inovação aberta no Brasil, né? Que é de onde surgiu ali a Open Startups, que hoje eu presido aí com dedicação agora assim integral a essa atividade de desenvolver ecossistema. E Bruno, já vou começar aqui com uma pergunta que ela tem a ver com o título do nosso episódio, né? Que junto com a inovação aberta vem essa palavrinha prática, porque a gente vê muitas vezes as empresas implementando conceitos do ecossistema de tecnologia e inovação, só que fica aquela coisa assim, não é mais no papel, na parede, né? Mas agora é no Drive. Fica lá um documento no Drive e no dia a dia não acontece, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, como que a gente faz inovação aberta na prática. Maravilha. Bom, a gente tem uma sensação, às vezes, e é muito comum, né? Você pode olhar sempre a coisa pelo lado do que falta ou pelo lado do que você está construindo, né? Então, é uma prática que já tem uma certa maturidade, mas ela não deixa de ser nova, né? Na Sim. vida. As pessoas, não tem ninguém hoje numa segunda ou terceira geração de carreira, por exemplo, que já rodou ciclos completos. Ninguém não, digo, algumas pessoas já começam a chegar nisso, mas você não tem uma massa crítica ainda. A maior parte é incrível. A gente está, por exemplo, pegando lá as nossas reuniões trimestrais, né? Só da Open Startups para discutir a metodologia do ranking. A última reunião, 29ª reunião, metade era gente nova. Eu estou na 29ª reunião e metade do comitê era de pessoas que estão começando. Então, muitas vezes vem de empresas que já estão há 4, 5, 6, 10 anos, eventualmente, com uma área de inovação estruturada, mas tem muitos aprendizados e esse processo ele é longo. Isso não quer dizer que ele não pode gerar resultado desde o começo, né? Então, a gente gosta de relacionar a prática com a capacidade, né? Poderia falar teoria e prática, mas a gente prefere falar capacidade. Você tem a capacidade de fazer aquilo? Então, por exemplo, um esporte novo. Todo mundo aqui quer aprender a surfar, por exemplo. Aí a gente começa como? Se joga no mar, vai ter algumas dificuldades ali. Depois a gente pode ter alguma aulinha teórica e tal, mas a gente vai desenvolvendo uma capacidade de surfar, né? A gente vai começando a pegar ondas cada vez maiores ou fazer manobras cada vez melhores. O ecossistema está numa fase que a maior parte das pessoas está ainda pegando a prancha pela primeira vez, tá? Perfeito. E desenvolvendo essa capacidade. E eu vejo isso como algo extremamente positivo, né? Ao invés de falar, pô, o cara fica caindo, surf não dá certo, sabe? E você vê um outro cara dando pirueta, fazendo coisas incríveis, em algumas gerações botando o filho lá, né? De 3 anos de idade, já surfando melhor do que ele, surfa. Já tem a cultura, já tem o conhecimento, já tem a técnica. Então, um pouco do que eu vejo hoje. Eu vejo pessoas com esse nível de habilidade, né? Outros começando e algumas no meio falando, pô, será que dá certo? Será que não dá certo? Pô, é só olhar para o que está dando certo, perceber que existe uma trajetória para chegar lá,
não é imediatamente, mas certamente o resultado vem, né? Se você conseguir ter essa resiliência de chegar até o nível de capacidade que ele começa a produzir resultado. Bacana. Eu queria entender um pouco de ti, Bruno, num ponto que eu vejo bastante na prática agora, principalmente agora em 2023. A gente vem falando muito, né? Vem se falando muito no mercado sobre a dificuldade que os fundos early stage estão tendo agora para dar sequência, para captação. Vi aí, por exemplo, Tiger Global aí fazendo pouquíssimos investimentos agora no primeiro quarter. Então realmente está complexo. Eu queria que você comentasse um pouco. Quando a gente fala de inovação aberta, não tem como a gente também não falar sobre CVC, sobre a parte ali que grandes companhias vão ter dedicadas justamente para olhar para a inovação, para olhar para as startups. Eu queria que você comentasse. Eu, Lucas, vejo muito agora em 2023 o mercado tendo 2 vales da morte, né? Para quem é do mercado de tech sabe que a gente tem o Vale da Morte. Ali normalmente quando a empresa ela tem o pre-seed, tem o seed, ela está naquele cheque inicial, ela está tendo um pequeno gostinho do sucesso, normalmente é ali que a empresa quebra. Então, eu estou vendo agora também que depois do Series A, a gente também vem se formando um novo Vale da Morte ali pós-Series A. E isso acaba sendo também, fazendo uma analogia com o que você trouxe, um espaço bacana para os CVCs também surfarem essa onda. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre como que os CVCs, como que as grandes companhias, as grandes corps, vêm olhando para o CVC nesse momento agora, não vou dizer de baixa, mas nesse momento que o mercado está tendo esse reajuste. Legal, maravilha. Esse debate é muito bom, é muito quente, né? Eu coloco da seguinte forma, tá? Então, o Venture Capital é uma modalidade, né? Muito bem disseminada hoje, né? Há pouco tempo atrás, estava muito concentrada no Silicon Valley, talvez da região aí de Boston, um pouco Nova York. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, de onde vem isso, era concentrado o Venture Capital. E aí começa a ter uma disseminação com Israel, Europa, Ásia. E chega na América Latina. A América Latina acabou de chegar. Sim. Então, assim, na América Latina, o primeiro fundo tem lá, sei lá, nos anos 2000, alguém pode falar que começou, mas era sozinho, era ele, não existia a indústria. A indústria começa mesmo em 2010, né? E teve esse ciclo, esse hype acompanhado com o movimento global. Aí tem a aceleração da pandemia. E olha só, quando a gente entrou na pandemia, tinha muita gente dizendo que ia travar, lembra? Sim. Eu lembro que na época eu organizei um evento dizendo, cara, vocês não estão entendendo. Agora que vai bombar. É o contrário, né? Exatamente. É o contrário. Aí tem estourou. Gente que há 10 anos diz que é uma bolha, né? E ainda não se convenceu que não é uma bolha. Na verdade, eu sou um dos que vai dizer, o Venture Capital forma bolha sim. Uhum. E quebrou, eu uso o exemplo, né, simbólico, quebrou o banco do Venture Capital. Ninguém imaginava que quebrar. Ninguém imaginava. O Silicon Valley Bank, né, até o nome dele é emblemático para nós. Para outros que ouvem no jornal, é até estranho, Silicon Valley Bank é um nome qualquer, né? Pra gente o quê? Tá quebrando a origem, né, desse movimento todo. Bom, vamos lá. Existe uma correlação, sim, do mercado financeiro, dos produtos financeiros em geral, com o Venture Capital. Tem uma correlação muito forte, tá? Então, quando tem crise, sei lá, guerra na Ucrânia, afeta. Quando tem uma pandemia, afeta não só pelo lado da inovação. Agora, vamos fazer o que deveria estar descorrelacionado. Você sabe que os fundos são de longo prazo. Os fundos geralmente são de 10 anos, sim, né? Uma casa, uma gestora, ela vai encaixando fundos quando vai acabando o chamado período de investimento. Uhum. Só que se ela não encaixa um fundo e já está no período de desinvestimento e não ocorre desinvestimento, ela não capta o novo fundo. Perfeito. Tá? Então você tem aquele dry powder, né, que está assim, o dinheiro na espingarda, né, a pólvora para poder ser utilizada ali, tem. Mas mesmo assim o Venture Capital, no caso brasileiro, preferiu segurar investimento porque não tem a sequência, que é o que você chamou de Vale da Morte, né? Perfeito. Se eu entro no Series A agora e não vai ter o Series B ou o Series C, investe. Outra, não está tendo competição pelo deal, então o valuation cai, porque o mercado inteiro resolveu dar uma parada porque é um efeito dominó. Perfeito. Então a crise acontece, tá?
Só que é tudo uma crise, assim que eu quero colocar, falsa. É uma crise especulatória, uma crise financeira, uma crise de ajuste, é uma crise que não deveria nem ter tido a abundância e nem essa escassez agora. É tudo artificial, que eu quero dizer, e na mão de poucos gestores, tá? Já o mercado de inovação não é assim. O mercado de inovação, cara, tem muitos mais decisores, né? Tem muito mais gente decidindo. O CVC, ele ainda não é relevante no Brasil para a gente falar como um grande pilar, tá? Ele vai começar a ser relevante, ele está relevante no debate, na discussão, não tanto na prática, tá? Então, o meu ponto é o seguinte, o mercado se abriu para ecossistemas de inovação, as startups estão vivendo um momento de extrema assim, riqueza de oportunidade. O que está sofrendo, né, é o late stage daquele Sim. venture capital que exagerou a mão e está tendo um alto ajuste. Então, se eu agora preciso de um Series A como startup, eu vou ter problema como efeito dessa crise, mas o que eu tenho de oportunidade para viabilizar meu negócio inovador é muito maior do que quando eu tinha Series A. O que eu quero dizer com isso? No ano passado, o Series A está vindo super bem, na sequência, tá? Então teve, vamos colocar, 300 deals de Series A. Aí cai para, sei lá, 200 deals de Series B, cai para, sei lá, tô chutando o número aqui, 50 deals de Series E e assim por diante, né? Aí você tem lá os 5, 6 unicórnios que estão na série, sei lá, F, né? Esse ano vai ter menos do que 300 Series A, tá? Só que o que vai ter de negócio em startups que estariam em Series A com corporação, em Open Innovation, é 10 ou 15 vezes maior. Ou mais. A gente está estimando 5 bilhões de reais nesta fase, pré-Series A. Perfeito. 5 bilhões de reais, que é muito maior do que o que se faz de anjo, o que se faz de crowdfunding ou seed money. Muito maior. Não vai graduar startups para Series A, porque vai ter a retração, está tendo a retração dos fundos de Venture Capital. Aí abre um espaço enorme para o Corporate Venture Capital, tá? Porque as empresas crescendo vão demandar capital. E aí vai ter capital para empresas boas. Então o que eu estou vendo de empresa, que a gente chama de virgens, não receberam aporte ainda e já estão em níveis que há pouco tempo atrás seria Series A para cima, estão muito validados, é enorme. Então, a nossa visão, assim, mais para o final do ano vai ter uma retomada muito grande do Venture Capital, junto com o Corporate Venture Capital vai estar mais amadurecido, e a gente vai ter uma avalanche aí de novas empresas dessa faixa aí, que você está chamando de Series A. Só com uma cultura mais orientada a negócio, mais orientada a resultado, mais saudável financeiramente e mais aberta, mais colaborativa, olhando para oportunidades onde você tem realmente um ganha-ganha de ecossistema. Então eu tô achando o momento, realmente assim, um dos melhores momentos que eu já vi, tá? 2023 é um cenário realmente muito positivo para o ambiente de Open Innovation, de startups no Brasil. Bacana, não, eu concordo com a sua opinião, até porque a demanda por tecnologia ela não diminuiu, né? Pelo contrário, ela só aumentou. Então a gente vem tendo novas tecnologias como inteligência artificial, vem tendo realmente novas features, novos formatos, né? De realmente... O próprio uso também, né, Lucas? Na pandemia a gente teve aí o uso, assim, as pessoas realmente aderindo à tecnologia. Perfeito. Que, claro, né, foi horrível ter uma pandemia, não estou dizendo que foi bom ter uma pandemia, mas ela obrigou as pessoas a utilizarem, que talvez levaria 5, 6, até 10 anos, né? Eu até sempre brinco do meu pai, que ele ia lá no caixa, né? Não era nem no caixa eletrônico, era no caixa pagar a conta. Hoje ele faz tudo por Pix, até presente de aniversário, né? Ele vai lá e ele faz um Pix. Perfeito, é exatamente isso, Cris. Então a gente vem tendo uma demanda, eu concordo plenamente com a visão que o Bruno trouxe, é super artificial, né? Quem está ali mais no late stage, obviamente, que vai sofrer, mas tá sofrendo quem realmente não soube brincar, né, ano passado. Teve realmente um peso muito grande de tomadas de decisões equivocadas por ambos os lados, mas quem está no início ali da operação não tem nada a ver com isso, né, Bruno? Eu queria que você trouxesse para a gente, eu vejo muito, quando a gente fala de inovação aberta, fala de CVC, a gente fala também sobre hubs que a gente vem tendo no Brasil,
A gente pode falar, por exemplo, do Instituto Caldeira, que eu sei que vocês estiveram por aqui em Porto Alegre, que é uma iniciativa incrível. Opa. A gente tem o Cubo do Itaú, a gente tem Nova Bra, a gente tem diversas iniciativas também de grandes companhias que trazem hubs, trazem espaços para realmente facilitar a busca da inovação aberta pelas grandes corporações e conectar com o mercado tech. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes qual que é a importância desse tipo de movimento, porque quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de ecossistema, a gente sabe que é uma construção a médio e longo prazo, né? São construções de 5, 10 anos que a gente vem construindo no Brasil. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente qual que é a relevância de ter do ecossistema não, mas das pessoas que estão fora dessa bolha que a gente vive, enxergarem iniciativas como essa florescendo e dando certo no Brasil. Maravilha, maravilha. Teve, assim, esse comentário da Cris é muito interessante do ponto de vista pessoal, né, da adesão das pessoas Sim. à inovação, à tecnologia, e muda muito o comportamento. Esse exemplo, você falou do teu pai, acho que é fantástico, porque você tem essa mudança de cultura, e o brasileiro, assim, ele é considerado um povo que adota com uma certa facilidade, tá? A gente é Sim. líder em adoção de muitas tecnologias, principalmente redes sociais, deixou isso muito claro. Sim. O Brasil é um país bastante relevante, muito pouco preocupado com, por exemplo, alguns outros aspectos da tecnologia, como a segurança dos dados, né? O americano, por exemplo, usa muito Sim. menos o WhatsApp do que um brasileiro, né? Sim. Como exemplo, né? Agora, o empresariado, não. Ele pode até, na física, estar aí fazendo uso de muita tecnologia, mas o empresariado, ele o brasileiro não tem uma cultura de inovação nata, né, na origem do nosso empresariado, como ele se formou e ganhou a sua dimensão. Isso não quer dizer o brasileiro em geral, a gente tem nossos grandes exemplos, a gente tem indústrias incríveis, a gente exporta, né, muita tecnologia, mas existe uma resistência grande, sim, no empresariado, em oposição a essa que a Cris comentou das pessoas, né, e de um comportamento mais aberto a nível pessoal, que é o que a gente está trabalhando, que é um dos grandes focos nossos. Eu acho que, na linha então do que o Lucas colocou, esses hubs que você citou, e esses eventos aí, digo, os encontros mesmo das pessoas, né, os festivais, os grandes, eles ajudam muito nesse processo de equilibrar, vamos dizer assim, né, a capacidade que a gente tem de escolher, eventualmente, a utilização de uma startup no nosso dia a dia aqui, na hora de assistir, sei lá, um filme, ouvir música ou comprar algo online, e outras possibilidades que existem também nas nossas vidas, né, em finanças, por exemplo, né, tem muitas possibilidades, mas levar isso para processos decisórios num ambiente corporativo, né, numa empresa, porque é muito diferente, tá? Qual é o risco, por exemplo? Ontem eu fui ao shopping, né, fui comer e tal, queria comprar uma mochila nova e tal, encontrei a mochila que eu queria, fui checar na internet o valor, certo? Sim. Não é padrão isso? Alguém sai comprando? Pra mim é padrão. Eu já dá celular lá, já vê o nome, pá, já dá aquela escaneada ali, já sai vê o que valor. no shopping é 3 vezes mais caro. Aí tava metade do preço, né? Eu falei pra moça, né? Sim. Já acostumado, que algumas lojas faziam isso, ó, vem cá. Sim. O valor tá metade, mas o teu eu já levo. Quanto você me faz, né? Precisava cobrar um pouco mais, mas você já leva, já sai com o negócio, porque tem o frete. Tem a vantagem. Não, e tem aquela coisa de tudo sair com o produto na mão, né? Exatamente, né? Já sai usando, né? Então, assim, é do nosso dia a dia isso. Eu acho que é um comportamento não meu, que trabalho. Não, pelo contrário. Na vida pessoal, eu sou até bastante conservador, né? Não sou nenhum destaque, assim. Faço coisas bem padrão. E aí ela não deu o preço, né? Falou, não, é esse mesmo e tal. Aí eu, no carro, né? Eu falei, bom, então vou comprar na internet, né? Sim. Só que eu não tive confiança. Eu não conhecia o site que eu mostrei pra ela, nunca comprei. Aí, vamos agora avaliar a reputação. Mas peraí, vamos pra aquela que a gente já confia? Sim. Vamos pro Mercado Livre? Né? Aí cai no Mercado Livre, aí tem os lojistas que você não confia também. Aí começa um processo. Eu falei, quer saber, meu? Vou voltar pro shopping e vou comprar o negócio. O que eu quero dizer?
mesmo assim, a gente é aberto, mas não quer dizer que uma coisa ganha da outra, a inovação ou o novo ganha do velho, né? Eles jogam um jogo, eles disputam, eles convivem, eles colaboram também. Tanto é que a moça da empresa lá, ela colocou, não, mas no meu site, ó, é o mesmo valor, é um site que eu compraria, por exemplo, mas aí, bom, o mesmo valor eu já levo na hora. Sim. Esses hubs expõem isso, esses hubs, eles trazem na conexão, na interação, eu trabalhar do lado de alguém que faz isso, por exemplo, o que você usa aí para gerir suas finanças, né? Eu uso, sei lá, Excel, e você? Eu, sei lá, Google Sheets, né? E o outro usa uma startup, por exemplo, Conta Azul, o outro usa Omi, já que vamos citar em nome de empresa aqui. Então, a gente pergunta, peraí, tá valendo a pena? Né? Um paga, sei lá, R$500 lá na Omi, outro paga um pouco menos no Conta Azul, de repente tem menos funções, o outro tá feliz com o seu Excel, eventualmente vai ter essas migrações, então você tem um nivelamento, tanto da inovação que gera valor, não é todo mundo que tem que usar a mais nova, certo? Mas acaba nivelando, e esse nivelamento leva o ecossistema para cima. Então, assim, está tendo um debate grande sobre o home office, né? As startups terem se isolado. A gente está muito conectado, a tecnologia é muito boa, realmente impressionante, né? Nos surpreendeu a qualidade da tecnologia para essa demanda de comunicação, mas acho que nos surpreendeu mais ainda, eu acho, né? Pós essa experiência, mais ainda a necessidade da interação. Sim. Próxima, interação humana. Acho que a gente também se chocou o quanta falta faz isso e como que a gente compõe. O legal do nosso caso, a Open Startups, a gente combinava muito bem isso. A gente fazia eventos, mas levava todas as conexões do pré e pós-evento para a plataforma digital. Era a nossa crença. Sim. Eu não acreditava muito no ambiente físico, você querer concentrar pessoas por conta aí a gente estava numa visão de evolução de cidades, né, para que ficar no trânsito, consumo, tempo e tal, mas a gente vai ter que se encontrar, então eu acreditava muito nesses meetups. Então vão ser ambientes flexíveis, onde eu vou trabalhar no lugar mais apropriado para mim a maior parte do tempo, mas eu vou frequentemente encontrar essas pessoas nesses ambientes mais flexíveis, né? Então a gente teve um boom de um lado, né? Quer dizer, com a pandemia, um experimento que todos tiveram que fazer ao mesmo tempo, e agora um rearranjo, né? Que a gente está vendo esse ano com os eventos. E os eventos estão produzindo um resultado absurdo. Se você vê no Brasil a quantidade de evento hoje, com mais de 5 mil, 6 mil, alguns chegando aí a Web Summit, South Summit, chegando aí a 22, 25 mil pessoas, né? E um na sequência do outro, né? Você fala, cara, o Brasil tem tamanho para isso? A gente achava que não tinha, né? Que o ecossistema não era tão grande assim, mas pelo contrário, falou, eventos, feiras de negócio sempre teve. Sim. Agora a gente conseguiu convergir isso dentro de uma temática, vamos dizer assim, chama de tecnologia, mas na verdade, no nosso ver, se você olhar bem a fundo esses eventos, são eventos de Open Innovation. São empresas interagindo com o ecossistema, não só de startup, mas prioritariamente startups, né, que é como se organiza o inovador independente, vamos dizer assim. Então a gente está vendo e vivendo uma era de inovação por ecossistema. Então acho que, cara, esses hubs, né, o Instituto Caldeira é um fenômeno, né, do ecossistema. Nasceu no meio da pandemia e de repente já congrega tanta gente, mas com essa visão, não é gente só fixa, tem as pessoas fixas lá, mas ele criou a comunidade que interage, a comunidade que troca. Eu mesmo combinei lá com a turma do Caldeira, eu vou frequentar bimestralmente, sou de São Paulo, legal, vou pegar o voo, a comunidade é tão quente, é tão forte, bimestralmente eu vou estar lá, eu escolhi uma quinta-feira. Quinta é o melhor dia, né? Eu já escolhi, você sabe por quê, né? Quem é de lá aí. Tem o speech. E o legal também do Caldeira é que, além da comunidade que ele cria ali do ecossistema, ele também está interagindo com a comunidade que vive ao redor da onde ele está instalado, né? E para quem ele está revitalizando toda uma região. Perfeito. E eu posso falar com conhecimento de causa porque eu moro na região. Isso. Né? E para quem mas aí é o lado espetacular do negócio, né? Porque aí já
já mostra o impacto. Exato. Já tangibiliza como uma comunidade, só de querer colaborar, só de querer inovar, já impacta, já começa a ter um comércio diferente, já começa a ter... sabe que é bastante curioso, assim, porque circulando no bairro, quando eu falo, por exemplo, vou lá fazer a unha, quando eu falo para a manicure que trabalha com tecnologia, ela, algumas vezes ela já me perguntou, mas o que é aquele caldeira exatamente? Então, assim, vai gerando essa dúvida nas pessoas. Sim. E as pessoas vão querendo conhecer, vão querendo entender, e daí uma já quer botar o filho no projeto do Caldeira, então já vai aumentando também a comunidade do Caldeira, né? Perfeito, e eu vou pro Caldeira sempre, principalmente no jogo do Grêmio, né? Porque o Arena é ali do lado, então para mim é muito mais prático estar no Caldeira para ir pro jogo do Grêmio. Quem quiser, inclusive, ouvir um podcast que já gravou com o Pedro Valério, aqui no Startup Life, scrolla um pouco lá para baixo que tu vai achar. A gente gravou lá no Caldeira, foi bem bacana. Então já tem um episódio se alguém ficar curioso sobre o Caldeira. Não, é fantástico. E esse nível de impacto, assim, uma vez eu estava voltando de uma dessas viagens, né, e o taxista me perguntou, vem cá, eu peguei aquele táxi de aeroporto, né, voltando aquele velho e novo, fazia anos que eu não pegava o táxi de aeroporto, né? E no meio dessa jornada, eu falo, nossa, como era antigamente, né, cara? A gente pagava uma fortuna, não sei o quê, e aí de repente eu me vejo pegando de novo. Porque em Congonhas ficou, de certa forma, disfuncional lá o pegar o Uber. Congonhas é complexo, cara. Congonhas. Então eu decidi voltar a usar táxi recentemente e peguei o táxi. Aí, pra minha surpresa, e olha que interessante esse processo. Então você vê, né? Eu voltando, a Uber já não é mais uma startup, né? Sim. Já é algo cheio de problemas operacionais ali, dentro já de uma maturidade, né? Perfeito. Enfim, não precisamos entrar aqui no detalhe, mas o que me chamou a atenção foi o táxi que eu peguei, então eu tô me reabituando. O que vai rodar o taxímetro? Aceita cartão? Como é que é o negócio? Aí ele puxando conversa, logo ele fala, vocês usam algum aplicativo? Eu falo, eu tenho baixado aqui o Uber e 99, mas como você viu, não consegui usar, mas é o que eu uso normalmente. Aí ele falou, então, pega o meu cartão, meu QR Code, nós taxistas fizemos o nosso aplicativo, ele é 10% abaixo do taxímetro, alguma coisa, falou das vantagens lá. Fez o pitch dele. Fez o pitch dele, eu falei, mas conta mais, meu, como assim, nós taxistas, como é que vocês se reuniram? Não, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente foi lá, cada um fez um crowdfunding, contrataram uma empresa para desenvolver o aplicativo, que provavelmente ofereceu, fizeram, criaram dentro da associação, tá lá, tá à disposição, e estão expandindo e tal, e no fim eu tava já conversando e fazendo mentoria aí sobre modelos de negócio e tal, mas era um cara de 800, quer dizer, ele se sentia e ele falava como fundador de uma startup, vamos dizer assim, para competir com essas grandes plataformas. Então esse é o dinamismo, né, que a gente vive, e eu acho que é super interessante, né, voltando um pouco dessa, porque cadê o empresário, né? O empresário já era assim, as pessoas estão se organizando dessa maneira, então agora não tem mais se eu devo ou não devo entrar nesse jogo com um dinamismo maior ou menor, né? Você já está, vamos dizer assim, totalmente molhado, já está na chuva, e agora é questão de jogar o jogo na chuva com todo mundo, né? E acho que o Caldeira, voltando assim, esses hubs, eles jogam as pessoas na chuva, vamos dizer assim, né? Se o cara foi lá, é porque ele já percebeu, chega lá, ele vê todas as possibilidades que existem, mas enfim. E Bruno, pra gente encaminhar aqui o nosso episódio pro final, a gente passa rapidíssimo. A gente ficaria aqui o resto do dia conversando, mas a gente sabe que o Bruno tem uma agenda apertada, que disponibilizou um tempinho aí pra gente. O que a gente pode esperar para os próximos meses, para os próximos anos do setor? Quais são as tendências? Só fazendo um gancho também, Bruno, quando for responder essa, fala também um pouco pra gente. Óbvio, a gente, como eu digo, a gente vive numa bolha. Mas para quem ainda não conhece o 100 Startups, o que vocês têm de iniciativas? Se tu pudesse também já trazer um pouco de vocês. O ranking também. O ranking, como que vocês fazem. Se pudesse trazer isso colado com as tendências, acho que ia ser mais rico aqui para os nossos ouvintes. Boa, maravilha, vamos lá. Porque é bem isso mesmo, né, o que a gente faz. A gente começou com uma comunidade de gestores de inovação. Eu também era um gestor de inovação de uma empresa, né, que era uma startup que estava já no médio porte, crescendo, e me deparando com a dor de inovar
com os recursos internos, né? Conheço a teoria do Chesley por leitura mesmo, né? Me apaixono, falo, cara, ele está falando de algo que eu estou vivendo, então eu levo isso para debates aí com outros colegas em fórum, o pessoal se interessa, a gente cria uma comunidade de prática, a gente fala, cara, vamos trocar figurinha, né? E assim nasceu a nossa comunidade. Na época eram 300 gestores no primeiro ano. Fizemos a Open Innovation Week, né, que seria o evento nosso para a gente se reunir anualmente. A gente fazia encontros mensais, um evento maior para tentar trazer case, disseminar um pouco mais, abrir. E finalmente a gente cria a Open Startups como um dos programas que emergiu dentro de várias iniciativas ao longo aí desses 15 anos. A Open Startup deu tão certo e pegou essa onda de transformação digital, depois pegou essa alavancada da pandemia, a onda do Venture Capital no Brasil, que a gente ficou mais conhecido pelo ranking. Então hoje a gente é muito conhecido pelo ranking 100 Open Startups, né, onde a gente passou a premiar lá em 2016, como fruto desse movimento de conexão empresas com startups, quais eram as startups naquele ano, inspirado na ATP, no tênis, que tinham feito mais pontos. Sim. No sentido de projetos com corporações. O que significa? Startup nova, early stage ainda, startup, vamos chamar assim, pré-series A, Sim. startup na sua jornada inicial, formalmente, startups com faturamento abaixo de $2,5 milhões, na época a gente colocou esse corte, que é um corte ali para essa definição de pré-series A. Então, basicamente, a gente queria pegar startups nascentes, mas que tivessem abertura, né, para validar sua inovação com corporações. Primeiro ano a gente premia 100 startups de um conjunto de 108 qualificadas para a premiação, porque tinha alguns critérios de ter pelo menos 3 relacionamentos corporativos. 2016 isso. Foram 1.050 startups que participaram. Dessas aí, uma virou unicórnio, cerca de 15 ali viraram scale-ups ou foram adquiridas, né? Então fazem parte de outros movimentos. E o portfólio como um todo teve um desempenho extraordinário. Foi, na verdade, o melhor desempenho comparado a qualquer outro fundo de Venture Capital no Brasil. Se você olhar para esse portfólio, quanto ele cresceu nos últimos 7 anos, e comparar com qualquer outro portfólio, é o top 1 do Brasil. E a gente passou todo ano a premiar cada vez mais startups em categorias que foram se expandindo. Então a gente começou a premiar 5 categorias, 10, 15, hoje a gente está com 30 categorias. O que é a categoria, né? São as tendências, justamente, Cris, é o que emerge. Então uma categoria muito forte, HR Tech, a gente teve que dividir, teve que fazer HR Tech mais focado na área de recrutamento, onboard, teve que fazer HR Tech ligado, por exemplo, à área de educação, aí tem a EdTechs, plataformas de capacitação, de engajamento, cultura. A gente teve que fazer isso também em educação para adulto, educação para jovens. A gente foi abrindo algumas categorias. A gente tinha AI, VR, então vão surgindo, né, tecnologias novas. Uma recente, por exemplo, é de startups ligadas ao saneamento, setor de saneamento. Saneamento é um setor que se abriu mais recentemente para nós, para o Open Innovation. Exatamente, aí começa a ter startups nesse setor. Tem as de energia, energias renováveis. A gente também faz premiações especiais para quem ganha o prêmio em alguma categoria tecnológica, mas é fundada por mulheres ou por fundadores sênior, né, que a gente coloca mais de, acho que 50 anos, portadores de deficiência física, impacto social, também comunidade LGBT. Então você tem uma diversidade muito grande, né? Justamente por isso que eu falo, são poucos decisores, né? Ou melhor, é pouco concentrado a quantidade de decisores, são muitos decisores, então você tem a oportunidade para todo mundo. Mas claramente tem algumas tendências, tá, Cris, como você perguntou, e não dá para, assim, vocês viram lá a curadoria dos grandes eventos que antigamente falava muito de NFT, cryptocurrency, né, metaverso. Esse é o ano do AI, ponto final, né? As aplicações de AI, então, assim como teve a pandemia, que era a conectividade, né, e as tecnologias de comunicação,
a gente está agora em tecnologias de produtividade usando AI como, acho que o grande carro-chefe, tá todo mundo tendo que se adaptar a esse tsunami aí, ou essa pandemia da AI, né? Quer dizer, tá todo mundo tendo que ser, ou melhor, sendo estimulado e sendo provocado para isso, né? Então é como se tivesse teve aquela digitalização das startups e do mercado como um todo, né? Nos anos anteriores, agora recente, e agora está tendo uma AIização, vamos dizer assim, de todos os negócios, tá? Mas, assim, dentro das categorias dos setores, das aplicações, a gente tem, acho que vale mencionar, uma retomada forte, e é super interessante o porquê que está acontecendo agora, do que o pessoal chama de hard science, né? Uhum. Ou as startups de base científica. Antes desse mundo de startups, a gente falava de empresas de base tecnológica. Uhum. E elas não tiveram um desempenho muito bom na geração anterior, né? Só que pós-Venture Capital, pós-Open Innovation, mais ou menos esses últimos 7, 8 anos, volta a ter uma geração super bem sucedida de startups de tecnologia, de bases científicas, né? Não necessariamente tecnologias digitais, mas nas outras áreas como biotecnologia, enfim, outras áreas da física, da química, da biologia, da engenharia. E então isso também é uma grande tendência agora. Houve um amadurecimento muito grande da cultura e de como fazer inovação das empresas, das startups, dos empreendedores, e agora dos que têm também base científica, eu diria assim, dos próprios cientistas, porque eles viram isso tudo acontecer. Perfeito. E aprenderam muito nesse processo, tá? E aí, com essas tendências, então, a gente vai encerrando o nosso podcast. Quero agradecer muito ao Bruno pela parceria aqui, por disponibilizar esse tempo. Bruno, agora a gente deixa um espaço para tu deixar os teus recadinhos finais, deixar os contatos, como o pessoal faz para falar contigo, falar com a Open Startups. Esse é o momento do jabá. Então, pode falar maravilha. O que quiser. Maravilha. Então, vou fazer um convite especial do grande desafio do momento, tá? Todos nós somos provocados a continuar, né, a se desenvolver profissionalmente, e hoje isso passa pela capacidade nossa de contribuir com projetos, com iniciativas de inovação, até mesmo empreendendo, né? Ou investindo, ou como executivo tomando decisão sobre como fazer melhor, ou como fazer diferente, né? Ou como usar a tecnologia, enfim, para aumentar produtividade, resultado. Bom, a gente acha que a melhor maneira de fazer isso é se conectando com startups, é se tornando mentor de startups. Isso vale inclusive para os empreendedores, tá? Você ter a oportunidade de se qualificar, de se capacitar como mentor de startup, acho que o mais seguro a se fazer nos dias de hoje, em termos de formação. Então, o meu convite a gente acabou de lançar o programa, o 110.1, depois de mais ou menos um ano e meio nutrindo ele só com um grupo de corporações, né? A gente agora abriu para que qualquer um possa participar, ainda limitado a ser executivo, porque ele tem que ter um contexto de Open Innovation, mas ele já é aberto agora. Então, no nosso site da openstartups.net tem a divulgação ali. Hoje meu objetivo principal é aumentar o número de pessoas capacitadas nesse jogo, tá? Então a gente criou um programa chamado 110.1, onde eu entrego 100 startups para você bater papo com 10, para você escolher uma que também te aceite, né, como mentor numa jornada aí, intensa, mas também longa. A gente imagina para essa capacitação, certificação, algo em torno de 12 meses como recomendável. O pessoal, mas e os nanodegrees? Não tem essa. Pelo menos 12 meses numa jornada de conhecer o ecossistema, falar com muita gente e tentar contribuir mais profundamente com uma startup. Esse é o grande convite que a gente está fazendo aí para todo o mercado corporativo e para as startups participarem, para a gente mudar o patamar da Open Innovation no Brasil novamente, como a gente fala. Perfeito, então fica aí o convite do Bruno para os nossos ouvintes. Lucas, muito obrigado pela companhia. E aos nossos ouvintes também, muito obrigado pela companhia em mais um episódio. E nos vemos e nos ouvimos no próximo.